Bom dia, pessoal. A gente Bom pede dia. desculpa pelo atraso, porque a gente teve problemas técnicos aqui, né? E, enfim, coisas, né, da pandemia e dessa nova tecnologia que a gente também está se inteirando. Hoje a gente está recebendo duas professoras valorosas, maravilhosas. A professora Tânia, eu vou ler porque o currículo é grande. Ela trabalha na rede estadual de ensino há 29 anos e trabalha na área de educação especial na Escola Estadual Especial Recanto da Alegria, no IAPI, aqui em Porto Alegre, e é especialista em educação ambiental. E a professora Gilma, que é formada em pedagogia, educação especial e déficit intelectual pela PUC, e tem especialização em psicopedagogia e supervisão escolar. Boa noite, prof. Boa noite, olha só, as lives são sempre de noite. Bom dia, profs, Bom prof. Tânia, bom prof. dia. Gilma. Bom dia, tudo bem? Te apresenta, prof. Bom, então, é, eu sou a Tânia, então, como disse a Usana, eu já estou numa longa caminhada, né, na área do magistério, né, quase 30 anos, né, de estrada, comecei bem cedo e ainda continuo, né, e trabalho, então, há uns 20 anos, na verdade, na área da educação especial, né. Comecei numa escola comum, no Paula Soares, ali no centro de Porto Alegre, quando tinha ainda as classes especiais. Então, eu entrei trabalhando numa classe especial, depois eu fiz o outro concurso específico para educação especial, e daí me mandaram no Recanto da Alegria, que é a escola que eu trabalho, há praticamente, o ano que vem fará 20 anos que eu estou lá. Então, mais ou menos é isso. Então, a minha jornada, né, na área do magistério. Obrigada, professora Tânia. Gilma, Olá, bom dia. Conseguimos então vencer mais essa tecnologia e estar aqui juntos então. Então, eu sou da educação especial já há mais de 20 anos. A gente não fica dizendo, né, 20, 29, mas tem uma caminhada, né? Eu trabalhei na PAI, já trabalhei também junto com a Tânia no Recanto da Alegria por 10 anos, e hoje eu trabalho em sala de recursos, em atendimento especializado com crianças, fazendo inclusão, né, de crianças e adolescentes com déficit intelectual ou outras deficiências. maravilha. Fico muito feliz aqui, só mulher na live. É Aham. nós. É verdade. A Elis está mandando bom dia. Elis, querida, Bom dia, Bom Elis. dia, Elias, nossa amiga. foi através dela que eu cheguei em vocês. Isso. Então, a gente estava conversando, né, professora Tânia, né, até sobre o próprio tema da live, né, e assim, a gente não tem obrigação de saber tudo, mas a gente tem obrigação de perguntar o que a gente não sabe, né. E até eu te perguntei assim, a gente vai falar sobre educação especial e educação regular? Aí tu me disse assim, não todas são regulares, né? É especial e educação comum. Então, nesse sentido, eu queria que vocês duas falassem um pouco, né, dessas diferenças e o quanto essa diferença é importante e pode e deve, né, estar junta, incluída. Começo eu? Pode ser? Bom, então, assim, ó, na verdade, existem essas duas designações, né? A escola especial, que atende aqueles alunos que a gente realmente não consegue e que não tem conseguido fazer realmente a inclusão, até por questões mais graves, assim, são alunos que têm mais problemas, né, de estar numa escola de ensino comum no momento. Mas isso não quer dizer que a escola especial, ela feche portas para a inclusão, de jeito nenhum. Na verdade, a gente trabalha com esses alunos, né, que têm déficit intelectual, autistas, síndromes de Down, né, alunos que depois, se a gente conseguir fazer um trabalho e ver que eles têm condições de serem mandados para uma escola de ensino comum, geralmente a gente manda para escolas que têm a EJA, né, até por causa da idade, muitas vezes eles vão mais velhos, né, e também a gente faz a questão do mercado de trabalho, né,
que se pode incluir também no mercado de trabalho. Então, a escola especial, ela não tem que ser vista como segregadora, ela é um espaço onde determinados alunos, né, em algumas condições, não conseguem, em determinados momentos, estar numa escola de ensino comum, né? Então, mas na medida que a gente consegue colocá-los, que a gente vê que eles têm condições de acompanhar, estar bem, porque o importante também é eles estarem bem, estarem felizes, se sentindo acolhidos, se sentirem inseridos nesse espaço, né? E então é isso, a escola especial, ela trabalha com esses alunos que não têm condições no momento de estarem num espaço de ensino comum. Mas isso não quer dizer que não vão, né, um dia para um espaço de ensino comum, para um EJA terminar seus estudos, né, serem inseridos no mercado de trabalho. E, por outro lado, muitas vezes, depois a Gilma pode falar melhor, alunos que estão no ensino comum, muitas vezes não estão bem nesse espaço de ensino comum, porque a gente sabe também das dificuldades que se encontra no ensino comum para atender esses alunos, né? A gente tem muito pouco estímulo, eu não diria estímulo, a gente não tem condições, muitas vezes, de atender por completo esses alunos, né? Então, há casos de alunos que estão numa classe, numa sala de recursos e que voltam para a nossa escola também. E que daí acho que a Gilma consegue colocar melhor isso. A gente recebe, durante o ano, muitos alunos que vêm de sala de recursos. Gilma, tá contigo a palavra. Bom, dando continuidade ao que a Tânia falou, eu, como tenho essa experiência, né, de trabalhar com pessoas, crianças e jovens mais comprometidos em situações mais, que se chamariam de clínicas, né, onde antigamente eram atendidos mais em clínicas, que foi no caso da PAI, e depois com alunos onde, uns 10, 15 anos atrás, nas escolas especiais, praticamente, os alunos que frequentavam a escola especial eram alunos síndrome de Down, né, que eram síndromes, assim, bem mais leves, digamos assim, né, não, muitas outras não eram conhecidas ou não estavam ainda indo na escola ou iam para clínicas, e aos poucos eles começaram a vir. Com a questão da inclusão, estando em lei, preferencialmente matriculado na lei diz rede regular de ensino, mas a gente fala comum, porque regular, todas as escolas são regularizadas, estão dentro da lei, por isso que a gente fala comum, mas na própria lei está o termo regular, mas nós falamos comum em função disso, que todas são regulares, né, porque existe uma certa, quando se fala em inclusão, parece que as pessoas se dividem como se as professoras e as pessoas da escola especial, como se elas fossem contra a inclusão, não é isso que ocorre, porque a inclusão ela deve se dar em todos os espaços. Então, nós precisamos muito falar sobre inclusão, né? O que é inclusão no nosso país, onde temos leis que na prática, na teoria, são perfeitas, mas que na prática nós vemos que não funcionam, né? Porque nós não temos uma equipe multidisciplinar, não temos formação continuada de professores, nós temos professores, por exemplo, eu sou uma especialista para uma escola inteira, onde cada aluno tem a sua especificidade e precisa de atendimentos mais de perto, né? Então, nós temos, assim, cada dia mais alunos com outros déficits também apresentando, outros que passam desapercebidos na sociedade, mas que na escola a gente percebe e precisam de atendimentos, né? Então, assim, uma professora não dá conta. Daí, o que acontece muitas vezes? As famílias, com toda razão, elas querem um profissional pro filho dela, né? Então, o que elas fazem? Elas vão via Ministério Público e pedem uma profissional para atender mais horas o filho dela. E é um direito. Ok. Daí, a educação especial diz, Gilma, tu vai atender tantas horas tal aluno. Ótimo, que bom. Só que eu sou uma só. Então, eu atendo 10 horas um aluno, 15 horas outro, e as outras, uma escola inteira. Então, quer dizer, nós precisamos de muito mais profissionais. E outra coisa, a nossa realidade, o que são as nossas salas de recurso? As nossas salas de recursos são defasadas em tudo. Nós profissionais, que temos que estar buscando recursos e haja criatividade, né, para poder estar trabalhando. E outro, nosso trabalho na escola, enquanto profissionais trabalhamos com a inclusão,
a inclusão ela se dá em todos os espaços da escola e com as famílias. Então, eu tenho que trabalhar com os alunos, trabalhar com as professoras, os professores, com os pais, e uma só não dá conta. Né? O que ocorre? Na escola especial, nós temos muitos alunos alfabetizados. Os alunos se alfabetizam também na escola especial, diferentemente do que muita gente que não conhece essa realidade acredita. Ontem mesmo eu ainda conversava com uma pessoa sobre isso, e ela dizendo que era totalmente contra, que a escola especial era segregadora, e eu colocando para ela o contraponto. Eu disse, olha, eu não estou agora em escola especial, mas a escola especial, ela tenta trabalhar a inclusão tanto quanto qualquer outra escola, dentro das suas possibilidades, das suas limitações, mas com o que se tem. E outra realidade que a gente vê muito, alunos na escola comum de ensino, ou na rede regular, como normalmente é conhecida, por serem obrigatoriamente serem matriculados por lei na escola, que agora parece que mudou também, né, o que ocorria? Os alunos ficavam até o terceiro ano, muitos não conseguiam se incluir na escola por uma série de dificuldades, por não ter atendimento às famílias, pelo professor não saber o que não conseguir dar conta, porque a gente não consegue fazer mesmo exatamente o trabalho necessário para isso, e o aluno muitas vezes ele acaba querendo sair da escola. A família acaba procurando a escola especial por não saber mais como dar conta dentro daquela escola, onde muitas vezes é um espaço que daria tranquilamente para ele se manter ali, só que não tem o básico para ele se manter, e ele acaba se sentindo excluído, e muitas vezes por falta de informação, por falta de uma série até de recursos, esse aluno acaba sendo excluído, ele vai traumatizado para uma escola especial, e lá ele poderia até entrar numa turma de alfabetização, mas ele não quer nem ver caderno. Então, é uma situação, assim, é muito complicada. A gente precisaria de muito mais tempo e aprofundar esse assunto. O que é inclusão na realidade? O que é incluir? Como que o aluno se inclui verdadeiramente numa sociedade onde há propostas públicas, por exemplo, para esse tipo de aprendizagem, de ensino? Porque todos nós, temos nossas deficiências, né? Então, o que a gente vai trabalhar? Com qualquer aluno, a gente trabalha em cima do potencial dele, seja a deficiência que for ou não, porque todos nós temos nossas dificuldades. Bah, nossa, é um panorama, assim, que é difícil de saber por onde que se começa, né? E quando, por exemplo, a gente traz, né, eu trouxe, né, que a gente não tem obrigação de saber tudo, mas a gente tem a obrigação de se informar, é para que as pessoas, né, não fiquem com medo de não saber as questões, né, porque não vivem aquilo diretamente, né, é para mostrar que a gente pode, né, não saber e procurar se informar, né. E nesse sentido, vocês têm um lugar de fala, né, porque vocês vivem isso, né, e vocês têm toda a legitimidade do mundo para falar sobre a problemática, né, muito mais, inclusive, né, do que os gestores, né, políticos, né, por isso que essa luta do ensino, né, ela é tão forte, porque existe um déficit gigantesco, né, e um passivo e cada vez maior, né, e quem acaba sendo responsabilizado por dar conta disso são vocês, né, que já fazem o seu trabalho de uma forma maravilhosa, né, e mesmo assim ainda são cobrados, né, pela sociedade, por pais e por alunos, para que façam muito, muito, infinitamente além do que uma pessoa consegue fazer, né? Então, como são muitas coisas, a gente vai, a Gilma falou um pouco da realidade, mas vamos, assim, falar, né, da realidade mais de foco, assim, de quantitativo, número por cima, né, e das dificuldades, que é praticamente a realidade, né, tem se caracterizado basicamente só em dificuldades. Então, Prof. Tânia, fala para nós um pouquinho da realidade da escola que tu trabalha. Sim. Então, assim, a Escola Recanto da Alegria, ela tem em torno de uns 157, 158 alunos, né, no turno da manhã e da tarde. São alunos que entram com 6 anos de idade, a partir dos 6 anos,
e a gente não tem a terminalidade, a gente continua com eles, né, fazendo um trabalho até da questão da independência, a questão da cidadania, a questão da autonomia. São alunos que a gente, que nem eu já tinha falado, se a gente consegue inserir no mercado de trabalho, enfim. Então, nós não temos terminalidade. Nós temos alunos na escola com mais de 40 anos, né? Eles estudam, esses alunos maiores, eles estudam no turno da manhã, e a gente procura fazer um trabalho, sim, de alfabetização, ensiná-los a ler, escrever, se trabalha alguns conteúdos, né, que a gente acha propício, né, a gente não é uma escola conteudista, até porque não é uma escola com esse objetivo, mas a gente trabalha, e os alunos menores no turno da tarde. O que a gente vem vendo ao longo dos anos? A questão da inclusão, ela é muito falada, ela é muito, as pessoas discutem muito o assunto, mas o que a gente vê nesses últimos tempos, assim, falo da realidade da escola, do Recanto da Alegria, desde que eu entrei e até agora que eu trabalho, como se teve perdas. Né? Nós tínhamos profissional de educação física, nós tínhamos profissional de artes, nós tínhamos profissionais de música, marcenaria, nós tínhamos todo um aparato, né? E foi se perdendo ao longo desses anos. Hoje nós somos apenas as professoras que trabalham com esses alunos em sala de aula. Nós que temos que dar conta da educação física, nós que temos que dar conta da aula de artes, né? A gente não é preparado para isso, a gente tem uma noção, né? Mas nós não somos profissionais de educação física, não somos profissionais de artes, e nos últimos tempos foi tirado tudo. Então, a gente nota, assim, aqui, muitas perdas para quem quer fazer uma educação inclusiva. Né? O que teria que ter era mais investimento, e a gente sabe que cada vez é menos investimento. Mas, com certeza, assim, é uma escola, a nossa escola, a gente procura trabalhar muito no coletivo, a gente se ajuda muito, a gente organiza muita coisa na questão social para os alunos, festas, passeios, a gente procura fazer também isso. Então, mas o que a gente lamenta muito é que se fala em inclusão e não se investe em inclusão. Tanto os alunos que estão no ensino comum, né? Que nem a Gilma colocou, que ela sozinha tem que dar conta de todas aquelas horas, de todos aqueles alunos, quando poderia, de repente, ter um outro profissional auxiliando, onde pudesse acontecer realmente essa inclusão e que as coisas acontecessem mesmo, não só no papel, porque é tudo muito bonito no papel, mas, na verdade, a nossa realidade, ela é uma realidade muito difícil, né? Sem contar a falta de verba, de dinheiro, aí a gente tem que fazer as coisas, e festa, e rifa, então, todas essas questões, bem complicado. Então, ao longo dos anos, o que eu tenho para dizer é que se perdeu muito, né? E isso é uma perda muito grande, né, para a educação, e a gente vai indo do jeito que a gente consegue. A gente mata, na verdade, um leão por dia, né? Porque é bem complicado. Mas se procura na medida do possível, acredito que todos são muito comprometidos, os professores realmente são assim, uns heróis, porque a gente dá nó em pingo d'água, né? Para fazer as coisas acontecerem, mas é essa a nossa realidade. Prof, no início da tua fala ali, tu falou de escola conteudista. Só explica um pouquinho, para passar para a Gilma, o que é esse conceito. A escola conteudista seria aquela escola que trabalha basicamente a questão de conteúdos, né? Tu tem que vencer conteúdos, e a gente tem planejamento, não é o nosso caso lá na escola, porque a gente organizou o nosso trabalho, os nossos conteúdos anuais, o que a gente gostaria de trabalhar, porque a nossa escola também é dividida por nível, não são séries, né? Então, os menores, dos 6 aos 8 anos, é o nível 1, nós vamos até o nível 5, que são os maiores, né? E aí a gente vai trabalhando questões importantes, por exemplo, o nível 1, que são os menores, a gente trabalha bem as questões do brincar, do se organizar, né, de conseguir a sua autonomia. Então, nós, na verdade, trabalhamos, não somos escola conteudista, porque nós somos uma escola especial, então a gente tem que trabalhar todas as questões, principalmente de autonomia, de independência,
né? Que eles se sintam bem, que eles possam entender que eles fazem parte e que eles têm que se colocar também nas determinadas situações que aparecem. Então, a nossa escola, ela não é conteudista, que é aquela escola que basicamente trabalha com conteúdo, tem que vencer tal conteúdo naquele determinado ano, né? A gente trabalha, a gente tem as questões de conteúdo, mas nós não, isso não é o mais importante para nós ali. A gente trabalha daí outras questões, porque são alunos especiais, né? Incrível, não sabia disso. Obrigada, prof. Muito obrigada pelas informações. Prof. Gilma, por favor, tá com a palavra. Bom, na sala de recursos, né, qual é o nosso papel ali, nossa função? É poder facilitar da melhor forma possível, né, incluir esse aluno de que forma? Indo na sala de aula, vendo como ele interage com os professores, com os alunos, buscando adaptar auxiliar o professor, que ele possa adaptar os conteúdos que são dados para o aluno, né, como ele vai então ele vai passar para o terceiro ano, sempre vai ter uma defasagem em relação ao currículo daquele ano, mas as atividades elas vão ser Gilma, dentro das coisas dos outros, para que eles possam se sentir bem. Então, são atividades adaptadas. Gilma, tá cortando a tua fala Oi. bastante. Não tá dando para te entender. O que será, então, que foi? Parece que agora Desligou teu parece que microfone, melhorou. Tânia? Tá. Então, essa função de... Uma coisa que é importante a gente ressaltar também é que alguns professores é comum, né, até por não saberem lidar, apesar de ter faz anos já que os alunos estão na escola comum, rede regular, os professores se sentem muito perdidos. Eles dizem assim, mas eu não estudei para trabalhar com criança especial. Na verdade, nós estudamos para trabalhar com seres humanos, independente do que eles tenham. E é esse olhar que a gente deve de buscar, de olhar para o outro como um outro ser humano como eu, né? Quando nós que segregamos, não é ele, não é o aluno está lá no papel dele. Nós é que temos que mudar esse olhar, ao invés de dizer que eu não estudei para isso, de que forma eu posso fazer isso? E a gente vê também muitos professores, não por culpa deles, a gente não está falando em questões de culpa ou não, apenas uma realidade, de esperar que o professor da sala de recursos vá fazer tudo, ou então ele que vai passar as atividades. É comum também, às vezes, a gente conversa entre professores de sala de recurso e a gente ouve muito isso, que a professora está esperando que tu passe as atividades. Não, o aluno ele está inserido naquele ano, se está no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, nono ano. Então, o professor que está ali na turma, o titular, o regente, ele é que vai dar conta daqueles conteúdos para passar para o aluno, porque o aluno ele não vai ficar à parte dentro da sala de aula, ele vai estar junto com a turma, e com a turma ele vai acompanhar dentro do nível e do processo de aprendizado dele, e é isso que a gente deve de respeitar. O que ocorre de dificuldade no nosso dia a dia? O que eu tinha falado há pouco, a questão de muitas vezes somos atropelados pela correria, pelo tempo, pela falta de profissionais, por não darmos conta de estarmos em todos os lugares, atendendo vários alunos. A demanda é muito grande, né? Nós temos que atender alguns, a gente tem alguns horários a mais, outros têm a menos, que até são direcionados pelo próprio Ministério Público, e poucos profissionais que possam realmente estar mais próximos desses professores. O que eu sinto, assim, no meu trabalho, é essa dificuldade. Eu deveria de estar mais próximo dos professores, e muitas vezes eu estou mais em função de poder atender aquela demanda de alunos, porque é me mandado isso, né? Então, eu sinto essa necessidade de ter mais pessoas podendo fazer esse papel de mediar para poder realmente possibilitar uma inclusão melhor. Perfeito. São duas realidades bem diferentes, né, de vocês, muito diferentes. E não tem como a gente
deixar de falar, né? Até eu vou comentar só um pouquinho as comentários aqui no chat. A Maria Elaine Siqueira falou que muitos professores de sala de aula de recurso atendem na escola onde são lotados e muitas vezes fazem itinerância em outras escolas, o que prejudica o trabalho do professor e dos alunos atendidos. Exatamente. Né? A Maria é Então, nossa colega também. A nossa colega conhece bem a realidade, supervisora de escola, sabe bem como é que é essa realidade. Que horror. É a realidade que só quem trabalha que sabe, né? Não adianta ficar. Porque todo mundo tem opinião, né? De que precisa de mais professor, mais isso, mais aquilo. Mas na hora, né, de apoiar a greve dos professores, das professoras, né, reclamam, né? Que meu filho, mas só que a greve, ela é sempre por um bem maior, né? É sempre. E o bem maior, no final e no início das contas, são os estudantes. Né? Ela é para beneficiar exatamente, né, as pessoas que mais precisam. O que a gente quer é uma escola pública, gratuita e de qualidade, né? Para que os nossos alunos tenham esse real acesso a essa escola. Exatamente, o real acesso. Tânia. O cansaço dos professores, né? Porque, na verdade, o professor que trabalha numa escola tem que fazer itinerância na outra, sem contar também que a pessoa, as escolas, elas não são perto, então, assim, você perde muito tempo se deslocando, se você precisa de um transporte público, você vai perder mais tempo ainda, muitas vezes, se você tem o teu próprio carro, a gasolina é por tua conta, quer dizer, o Estado não garante, né, nenhuma ajuda de custo para a pessoa, para o professor correr de lá para cá, então, bem complicado. Eu acho assim, ó, que o que teria que ser é o professor ficar naquela escola e trabalhar naquela escola e dar conta daqueles alunos, porque tem muita coisa para fazer, com certeza. Então, assim, sempre é melhor você trabalhar num ambiente só do que ficar correndo para lá e para cá, porque isso vai te cansar, faz com que você acabe não fazendo um trabalho como deveria ser feito, né? Porque são muitas demandas, então é muito complicado. Né? Então, eu penso que tem muita coisa para se mudar, muita coisa para se pensar, muita coisa ainda para se reivindicar, e mais a gente fica, eu falo da minha realidade, lá da minha escola, 2 turmas que estavam desde o início do ano sem professor, e a gente teve que dar conta agora na pandemia, organizar material, né? Então tu tem mais as tuas 2 turmas, daí tu tem mais essa outra turma, se manda, se pede, se liga, a diretora se empenha bastante para poder que venha, né, pessoal, mas eles não, é no tempo deles, é quando eles querem. Então, assim, e aí quem tem que dar conta disso é a escola, são os professores, são os colegas, que tem que dar conta dessas turmas que ficam sem professores. Então, 2 turmas que nós tivemos que agora a gente conseguiu professor para assumir realmente. Então, é uma realidade muito, nós temos muito que galgar ainda para a gente chegar numa educação realmente de qualidade, numa educação onde realmente se pense na inclusão, mas se invista nessa inclusão, né? Que nem a Gilma disse, que tem que fazer muita coisa e você acaba que não consegue fazer um bom trabalho quando a demanda é demais e você não tem um apoio, né? Então... Com certeza. Eu me formei em licenciatura também, só que eu dou aulas particulares, né? E fiz estágio, né? Numa escola municipal, na CEMET Paulo Freire, para ciências, EJA, né? E na EJA da Escola Estadual Anne Frank. E a gente vê isso assim, ó. Bom, todo mundo conhece a realidade das escolas, né? As salas caindo aos pedaços, não tem formação continuada alguma, né? Os professores cortam tudo, né? Os aparelhos, né? As salas especiais para desde a educação física, computador e tudo, tudo caindo aos pedaços. Não existe uma manutenção, enfim, né? É quase que só perdas, né, que a gente tem hoje em dia. Então não tem como a gente deixar de falar, né, dessa questão da pandemia agora, dessa nova realidade, pior ainda, né? Então eu queria que vocês discorressem um pouco como é que estão essas realidades nas escolas de vocês. Professora Tânia.
Bom, na nossa escola, então, assim, ó, com a pandemia, na verdade, a gente trabalhou muito pouco esse ano presencial, né? Nós saímos no início ali, quase na metade de março, né? Começamos, porque a gente veio também da greve, né? A maioria dos professores lá fez greve, então depois a gente voltou em março e já tivemos que parar. Como é que nós nos organizamos no primeiro momento? No primeiro momento, a gente organizou atividades e os alunos já saíram com atividades para fazerem, porque a gente também não imaginava que fosse demorar tanto, né? Que fosse tão sério. Então, a gente pensou mais ou menos ali 1 mês, 2 meses, né? No máximo. Aí, quando a coisa começou a se estender bastante, a gente começou a organizar material, cada professor com as suas turmas, com os seus objetivos, né, com as suas demandas, o material para a gente entregar para os alunos. Aí a gente marcava um dia na escola, né? A gente tem um dia que a gente entrega esse material aos pais, para os alunos, né, que eles vêm buscar. A gente tem preparado um material para o mês todo, com atividades, com educação física, com aula de culinária, tudo que a gente fazia presencialmente, né? Então, mas aí também tivemos que fazer, a gente fez os cursos, né, que foi dado pela SEC, né, de formação para a gente começar com o Google Classroom, que é aquele sistema de internet onde os alunos acessam e aí também pegam as atividades e fazem as atividades. Na nossa escola, 90% dos alunos buscam na escola as atividades impressas, né? Uma porque, assim, a nossa realidade são, a grande maioria, famílias de baixa renda. Se você vai imprimir, são mais de 30 páginas que você tem que imprimir. Então, a gente na escola já entrega prontinho, não tem custo nenhum, né? Então, os pais preferem assim. Tem dado certo. Outra coisa a gente tem feito também, daí cada turma se organizou com o seu grupo de alunos, com pais, a gente criou um grupo de WhatsApp com essa turma, onde a gente mantém contato com os pais, com os alunos também. Por exemplo, os meus alunos são maiores de manhã, eu consigo conversar com eles, mandar recado. Marcamos uma vez por semana, eu marco aula com eles, aquela aula síncrona, né, que a gente faz ali pela videochamada do WhatsApp, onde a gente se enxerga, onde a gente conversa, e tem sido bem produtivo, e as outras colegas também têm feito isso. Então, uma vez por semana, elas também se encontram via WhatsApp, ali a videochamada, algumas pelo Meet também, e o material que a gente entrega na escola. Tem dado certo, o pessoal, a gente está tendo um bom retorno, a gente tem ligado também para aqueles pais que não vêm buscar, que ficam um tempo sem vir buscar, a gente liga, eles vêm, se organizam, então tem dado certo assim, mas com atividades sendo buscadas, a do Google Classroom, ali o Google Sala de Aula, muito poucos alunos têm acessado, até em função nem todos têm internet, ou às vezes a internet não é muito boa para conseguir, aí para imprimir ali do Google também a situação financeira às vezes impede, então tem dado certo assim. E os nossos grupos, os nossos encontros por videochamada. Então, na nossa escola, a nossa realidade é essa. É impressionante, eu vejo assim, sempre que converso com uma professora, com um professor, é impressionante como é que se reclama tanto e se tem índices, né, baixos, né, de índices de educação e aprovação, e não se conecta isso com que os professores e as professoras precisam mais de 50% do tempo, eu não faço a menor ideia, mas eu tenho certeza que é mais, né? Mais de 50% do seu tempo e de sua atividade se dedicar a coisas, as questões que são obrigação do Estado, né? O professor não tem, ele não é só, ele é contratado um servidor público para dar aula, né? Fazer o seu ofício. Só que a realidade mostra que vocês fazem muito mais coisas além do seu próprio ofício de ensinar. E isso está diretamente ligado, né, à qualidade, né, e a disponibilidade, né, de estar em sala de aula, de se preparar e de se fazer cursos, né, de capacitação, essas melhorias, né, a pessoa precisa estar sempre se, né, renovando, se informando, né, e não conseguem vincular uma coisa tão óbvia, né? Tão escancarado, sabe?
É tanta coisa para se fazer que realmente acaba que muitas coisas a gente não consegue fazer melhor, né? Porque são tantas demandas, né? E tu prepara material, e tu isso, e tu pensa na escola, e falta isso, falta aquilo, que nem agora estão nessa função, volta, não volta. A gente já mandou para eles, já convidamos eles para virem para a escola. Os nossos alunos, eles não usam máscara, né? Principalmente os menores, eles não têm essa tolerância de ficar com máscara, eles não vão ter, né? Então, mas é tudo assim, é muito sacrificado para fazê-los entender o que tem que ser entendido, o óbvio, né? Então, é tudo muito, tem que mandar e-mail, tem que ligar, tem que explicar. Então, agora a gente está aguardando também a volta às aulas, né? Já mandaram todos os EPIs lá para a escola, mas a gente só tem um funcionário de limpeza, sendo que precisaria 2 no mínimo, né? Porque tem que, né, se voltar às aulas, tem que limpar tudo, todo o tempo, tá sempre limpando, então uma pessoa só não daria conta. Então, é bem difícil mesmo, porque a gente tem muita coisa para fazer, e aí a gente acaba que as coisas que realmente o professor deveria fazer, muitas vezes a gente não consegue fazer da maneira como teria que ser feita, né? Pelas dificuldades todas que a gente encontra no caminho. Com certeza, a cada pequena coisa que as coisas não são nem um pouco pequenas, a cada pequena coisa, a cada pessoa a menos, a cada estrutura a menos, a cada qualquer coisa a menos, cai no cargo dos professores e das professoras, né? Dilma, conta para nós a tua realidade aí com essa questão da Covid e tudo que a gente tem falado. Bom, a nossa realidade também não é muito diferente da Tânia, né? Só que não estamos na escola especial, mas temos outras tantas dificuldades também. Os nossos alunos são alunos de periferia, aqui da Zona Norte de Porto Alegre, onde tem bastante dificuldade de acesso à internet. Às vezes, essa internet que o governo diz que tem acesso, na verdade, o que ocorre é 1 hora por dia que os alunos e professores teriam acesso só para entrar no Google Sala de Aula. Né? Então, é uma falácia essa coisa de dizer que nós temos acesso à internet. Estamos usando a nossa internet. Como um professor vai trabalhar sem pesquisa? Como é que o aluno vai trabalhar sem pesquisa? Como é que a gente fala de incentivar a pesquisa, o trabalho, de poder se desenvolver e não pode ter acesso? Né? Agora, na pandemia, o nosso acesso sempre é virtual. Então, nós necessitamos mais do que isso. Precisamos usar e precisamos de aparelhos que funcionem, e os nossos alunos, a realidade deles, às vezes tem um celular, mas só dados móveis, então alguns dias eles conseguem mandar fotos sobre do que eles fazem, os materiais são mandados por grupos de WhatsApp, que tem funcionado melhor do que o Google Sala de Aula, que alguns têm acesso, outros não. Pelo que a gente tem conversado com colegas de diversas escolas, essa é uma realidade comum, onde a metade da turma aparece, consegue mandar alguma coisa, alguns metade da turma, outros menos da metade. Na minha realidade, que é a questão de alunos da sala de recursos, dos atendimentos que eu faço, eu tenho atendido os menores, muitos dos maiores não tiveram acesso, né? Foi feito o grupo de WhatsApp, que funcionou melhor. Então, como a gente faz? A gente via as atividades ali, porque fica fácil tanto a gente marcar para tirar dúvidas, quanto se precisar conversar, né, online. E ali a gente já conversa com os pais também, tira dúvidas. A orientação que eu dei é que a gente possa manter aquilo que já foi aprendido, isso é muito importante em tempos de pandemia, manter o aprendizado, né? Tudo aquilo, conhecimento que o aluno já tem, que se mantenha aquele e possa evoluindo dentro do que é possível, porque nesse momento os nossos olhares, eles são diferentes, a gente vive num ano atípico, e esse ano não tem como dizer que o principal é dizer que eu aprendi coisas novas, mas não naquele sentido restrito da escola. As nossas aprendizagens nesse ano de pandemia, no período de pandemia, são aprendizagens mais amplas, de olhar o próximo, de ter mais paciência, de conviver em casa, do que eu posso fazer em casa. Até uma das atividades que eu mandei para os meus alunos que eu atendo, mandei uma listinha de coisas para eles fazerem durante a pandemia. Ligar para um amigo,
ajudar a mãe, arrumar a sua cama, coisas do dia a dia, atividades que eles possam fazer com a família, jogos que eles possam compartilhar com aqueles que estão dentro de casa, com o vô, com a avó, com aqueles que estão ali, porque a realidade, ela é diferente. A gente não pode insistir numa realidade que não existe, né? Fazer de conta que não existe e encher de conteúdo, porque é isso. Claro, os professores continuam tendo, os de sala de aula continuam tendo a mesma questão de ter que vencer conteúdos, enviar conteúdos, mas para os meus alunos que são da sala de recursos, a gente continua trabalhando com conteúdos adaptados, e essas questões assim mais também lúdicas, onde trabalha a autonomia em casa, a independização, né, como o relacionamento familiar, a questão da paciência, desse olhar que nesse momento é diferenciado na pandemia, e tudo isso são aprendizagens. O aprender não é só ler e escrever, é muito importante ler e escrever, mas não é só isso. Em tempos de pandemia, a gente precisa expandir esse olhar para além disso, que é somente o ler e escrever. Eu entendo que os pais fiquem muito preocupados, que às vezes não dão conta, a gente tenta fazer o possível para ajudar, né? Mas é importante também respirar e entender assim, é um momento, ele vai passar. Se as coisas boas passam, as não tão boas também passam, né? Então, diante de todas as dificuldades, diante de toda essa, muitas vezes, calamidade, né, que a gente encontra também as dificuldades na escola de retorno, no caso lá da escola, não recebemos todos os IPIs, recebemos uma parte, o pessoal está se preparando com a limpeza, mas continua sempre uma guerra, né, em luta pela vida, né, porque a gente sabe que as crianças, é complicado tu dizer para uma criança, não me abraça, o natural da criança é vir te abraçar, né, então é chegar na escola, é vir te abraçar e te beijar, essa é a nossa realidade, e coisa boa, mas este momento específico, é importante a gente comentar que a vida é mais importante, então nós estamos lutando pela vida, pela garantia das nossas vidas, das vidas dos nossos alunos, né? Porque falam vida de aluno, vida de pai, vida não sei o quê, e dos professores também, né? Porque como tu falaste, nós temos muito mais coisas, porque nós estamos fazendo tudo dentro de casa. Então, a gente tem que dar conta da rotina da casa, mas a rotina com os alunos, que é a mesma, que continua ali, só que além disso, a gente não está mais com folha, com papel, não, a gente tem que trazer alguma coisa diferente para eles. Pensar em algo que seja diferenciado. Meu aluno gosta muito de jogos, ele não está afim de fazer a atividade que eu estou mandando, não está funcionando. O que eu posso fazer? Né? De repente, então a última agora foi criar um avatar, que tem aquele do Bitmoji, então sugeri que eles cliquem, pode, né? A gente sabe que a realidade não é para todos. Certos celulares não baixam mais nada, estão cheios que estão. Mas poder baixar um avatar, poder mandar história para aqueles que não leem ainda, história só com as figuras, e eles poderem contar através do seu avatar, porque às vezes eles têm vergonha, então se é um avatar eles ficam mais à vontade, eles podem contar, então são coisas que a gente tem que ir conversando e descobrindo e procurando para trazer a atenção deles, né, para poder que eles façam um pouco mais de atividade, porque sim, a gente vai aprender, precisa também, né, se relacionar e manter a aprendizagem nesses tempos de pandemia. Mas lembrar que a aprendizagem não é só aquela formal da escola, mas também dentro de casa, de como que eu estou dentro de casa, as relações dentro de casa, como é que a mãe e o pai estão. Muitas vezes a gente acaba conversando com os pais ao invés do filho, né? Os pais estão sobrecarregados, então, não, quem sabe tu faz assim, escolhe um horário, deixa para fazer uma atividade por semana, prioriza a atividade da prof da sala de aula, e a minha tu faz assim, uma atividade por semana, de repente me chama, sabe? Tentar dar um alívio para esses pais que também estão sobrecarregados. Isso tudo a gente compreende, mas precisamos também da compreensão das famílias que nós até temos, porque a incompreensão, por incrível que pareça, não são das famílias. A incompreensão são das pessoas que não têm mais filhos nas escolas, que acham que a gente não trabalha, que a gente só vai trabalhar quando voltar no presencial. Então, tem coisa, né? Mas eu só gostaria de comentar o que teve uma
uma pessoa, a Niara comentou um tempinho atrás, que ela botou ali questionando a utilidade, ela colocou entre aspas, dos alunos especiais. Eu achei bem interessante que ela colocou, porque essa utilidade é bem uma questão social e produtiva, né? Onde se tinha, onde nós íamos para a escola, que é bem a questão de uma escola tecnicista, onde tu vai para a escola para produzir sujeitos que vão ir para a fábrica, que vão produzir e vão ser rentáveis, né, para a nossa vida, e as nossas crianças, os nossos jovens, as pessoas com uma dificuldade um pouco maior, não seriam esse cidadão rentável para a sociedade. Então, se ele não é rentável, então eu não invisto. Isso é um outro assunto muito importante de a gente poder falar, essa questão de investir, porque a gente olha o ser humano, e não a pessoa que é rentável. É impressionante, né? Quer dizer que a vida humana, ela vale menos do que a utilidade daquela pessoa? É isso? É uma inversão de valores, é isso? Primeiro tu precisa servir para algo, aí depois tu tem o direito de viver. Mas isso é que eu não sei o que dizer. Quer dizer, eu sei o que dizer, mas eu não posso dizer porque a gente tá numa live, né? Mas eu tenho vontade de dizer várias coisas. Ai, que horror. Olha só, vocês estão falando assim, eu tava pensando, meu Deus, eu não sei o quanto vocês se dão conta, né, do quanto o espaço, claro que vocês se dão conta, né, óbvio, o espaço para o ofício de ser professor, né, do ensino básico, né, estadual e municipal, ele é tão menor, por exemplo, assim, para debater problemática, né, a gente deveria estar debatendo, né, melhores formas, eu vi aqui, eu vi naquele país isso, eu vi naquele país aquilo outro, estão fazendo assim, estão fazendo assado, né? Do ensino em si, né? Por exemplo, os professores universitários, eles não têm essa realidade aí de vocês que tem um espaço muito maior do que deveria estar sendo debatido, que é o ensino em si, de coisas muito anteriores, né? Importantes, mas não são o foco de uma escola, né? Que é WhatsApp, grupo com aluno, com esse monte de coisa que vocês falaram aí que eu não consigo nem imaginar como é que vocês dão conta, né? Só comparar as realidades. O professor universitário, por exemplo, de universidade pública, ele tá mais querendo ter mais um microscópio, no caso da biologia, mais aquilo, uma melhoria na sala, sabe? Sei lá, sabe? Mais dinheiro para pesquisa. E eles não têm toda essa carga aí, que realmente não deveria ter, né? Que o professor do ensino básico. Não, é um contraponto muito claro, né? Porque os dois são instituições de ensino, né? Só que o que um professor universitário se preocupa, né? O que não é uma vantagem, o que não é é o mais ou menos certo, né? Porque é isso que ele deveria se preocupar, né? Ele não tem esqueci o termo, eu sempre me esqueço o termo quando eu tô nas lives. Um benefício por estar isso, não é? Se ele pode debater sobre isso, né? Não quero que ele debata sobre melhoria do ensino, eu quero que ele tenha uma realidade igual à minha. Não, é o contrário, sabe? A gente quer ter... Os professores do ensino básico precisam ter, né, condições de realmente focar mais no ensino em si, né? Não nesses problemas aí de foro prático, né? De manutenção de escola, milhares de coisas, né? Que no ensino. E eu penso também assim, Osana, que qualquer coisa que falte que nem no teu trabalho, mesmo a questão do funcionário da limpeza, todos são muito importantes numa escola, né? Por isso que tudo tem que funcionar para que a gente possa focar mesmo, que nem tu disseste, na nossa turma, na nossa sala de aula, no nosso trabalho. Mas aí a gente tem que se preocupar, porque daí, que nem eu falei,
2 professores que não nos mandaram, né? Então, 2 turmas que ficou sem professor, e a gente teve que dar conta disso, mas o funcionário de limpeza que foi mandado agora não faz nem um mês, e a escola estava imunda, a gente até tentava dar uma tapeada, mas só ali porque a gente não tinha, e não é também nosso papel, e se a gente fica fazendo tanta coisa, eles acabam realmente daí não mandando nunca mais o funcionário. Então, assim, agora há pouco que ela veio, mas isso tudo interfere no nosso trabalho, desde a questão do funcionário da limpeza, Sim. desde a questão da moça da merenda, tudo. Se a escola não tiver em perfeitas condições de funcionar, com todo o seu quadro completo, não tem como a gente realizar uma boa educação de qualidade, que é o que a gente gostaria, né? Sim, por uma questão da demanda do tempo de vocês. Vocês deviam estar, deveriam estar se preocupados com o ensino, mas tem que se preocupar com aquele interruptor que parou de funcionar, com aquele ventilador, com aquela classe que quebrou, com aquela cadeira que quebrou, com a imundície da escola, com a falta de manutenção absoluta de todos os equipamentos que tem dentro das escolas, né? E isso requer tempo. E vai se somando, se somando, se somando, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E o reflexo é culpa dos governos. É culpa só dos governos, não dos professores e das professoras. E a Elis, ótimo ela ter colocado isso. Depois de pagar, eu queria, já que ela deixou a bola aí no campo, vamos falar sobre isso. Não é bem o tema, mas eu acho que é importantíssimo, porque nem eu entendi direito isso daí que ela colocou. Dos dias de greve. Conta para nós, contem para nós. Na verdade, foi a Gilma também, enfim, a gente já tem uma caminhada, então a gente já fez muitas greves, né? A greve, toda vez que você faz greve, tu paga os dias que você ficou em greve, né? Tu cumpre a carga horária, os dias letivos que os alunos têm que ter durante o ano e sempre se pagou, se cumpriu, e esse ano, o ano passado não foi diferente, né? Só que o ano passado a única diferença que teve é que a gente recuperou e ele mesmo assim nos descontou essa greve. Então, a gente pagou a greve, deu aula para os alunos, nós ficamos lá na escola praticamente todo mês de janeiro, né? Nos organizamos, nos preparamos e fomos descontadas. Então, foi assim, foi uma atitude assim muito autoritária, uma atitude muito grotesca de um governador que se diz, né, querer que as coisas. Então, é isso que a Elis está colocando ali, realmente, e mais ainda tudo isso, mais o desconto, a gente passou ali 4, 5 meses sendo descontado horrores do nosso salário, né, sendo que também não temos aumento há 7 anos, teve toda essa mudança do plano de carreira nosso, que também nos prejudicou bastante, então é uma realidade muito dura, realmente, que a gente está enfrentando, mas eu penso assim, ó, que nem a Gilma disse, nem sempre o mal perdura, né? Então, eu acho que há possibilidade de que a gente venha a reverter mais adiante, que as pessoas consigam votar melhor, que as pessoas pensem melhor em quem realmente defende a educação. Só que não é aumento de salário, né? É reposição da inflação, nem isso. Porque a inflação acontece, né? E a gente sente na comida, principalmente, né? Não é aumento de salário. Deveria ser, né? Porque todo mundo tem direito, né, a ter um aumento de salário para poder se qualificar pelo óbvio, né? Pelo óbvio. Mas não é nem reposição. Mas assim, essa atitude do governador, ele tá é ilegal. Não existe tu pagar pagar duas vezes. Pagar duas vezes. O sindicato entrou na justiça, mas a gente perdeu, recorreram, né? Então a gente está aguardando, mas a gente sabe que a justiça é lenta. Acredito que a gente possa vir a receber, mas a gente não sabe quando, né? Enquanto isso, muita gente passou muita dificuldade, muito professor passando dificuldade, porque os descontos foram imensos. Sim. A gente, assim, totalmente legal isso. Não, é óbvio que vocês vão ganhar. Só que isso mostra que o governador é capaz de fazer atos ilegais, como, por exemplo, não cumprir a Constituição do Estado, que obriga o Estado a pagar o salário das pessoas em dia. Né? Então ele pode fazer isso ano após ano, prometer em campanha, né, que ia pagar em dia, pelo menos pagar em dia, e ele pode, então. Tem autoridade. Gilma, fala para nós também disso.
O que mais dizer que a Tânia não falou, né? Porque no fim a gente mede as palavras, né? A gente mede as palavras porque a gente está aqui falando, tentando trazer a questão da inclusão dos nossos alunos, e quando a gente fala nisso, é um que mexe muito, porque é a nossa vida, né? Somos duramente criticados por muitas pessoas, mas não existe outra forma de reivindicar legalmente senão a greve. O que a gente reivindica é para se ter, não é nem ter o que não se merece, entre aspas, né? Porque as pessoas acham que merecem algo. Não, nós queremos trabalhar de forma digna, com um salário digno. Fizemos a greve, pagamos todo o mês de janeiro, né? Todo aquele calorão que a gente sabe que as escolas públicas não têm ar-condicionado, né? Às vezes até tem um ou outro, mas no geral elas não têm. E todos estavam lá pagando, né, os seus dias corretamente, fizemos a nossa parte, nunca nos negamos a isso, damos a cara para bater e depois cumprimos junto com os nossos alunos, porque nós fazemos isso também pelos nossos alunos, né? Como eu falei anteriormente, nós fazemos para ter também, não só aumento de salário, mas para ter uma escola pública, gratuita, de qualidade, para os nossos alunos, para que eles têm esse direito. Todos nós temos um direito de ter um espaço melhor e que seja viável, né, o nosso trabalho, nossas relações. Então é isso, essa questão de ser descontado, nós tivemos colegas que se suicidaram, isso não vem na mídia. Pessoalmente, nós tivemos 2 colegas que morreram de infarto, isso em pouco tempo, nos últimos 2 anos. Tá? Tivemos colegas que perderam a sua casa, porque a gente sabe que hoje os financiamentos, se a pessoa não paga 3 meses, vai para leilão, e daí, se a pessoa tiver qualquer problema com o banco, ela não consegue antecipar o seu salário, e daí vem e é descontado igual, e daí a pessoa não tem. Então, quer dizer, é uma bola de neve que muitas pessoas, milhares de professores e funcionários de escola, passaram e estão passando por uma dificuldade imensa. Então, isso a maioria não sabe, né? Se não sabe, deveria de se informar, porque realmente estamos vivendo num momento onde nós continuamos porque nós realmente escolhemos estar aqui, né? Porque não tem sido fácil. E outra, a cobrança que nos tem sido, por exemplo, o governador diz que temos internet, nós temos apenas 1 hora por dia, mas nós temos que trabalhar a nossa carga horária. Então, como que eu trabalho usando a internet do Estado, que não é uma internet, é só o acesso à sala de aula, e como é que eu faço o resto, se eu não pagar da minha internet? Eu não recebo 1 centavo pela minha internet. No entanto, como eu não estou indo presencialmente, eu tenho todos os descontos possíveis que eles puderem fazer, eles fazem. Ao invés de colocar ali ao invés de pagar milhões para essas empresas aí, dizer que tem esse tal plano de internet, seria muito mais barato para os cofres públicos eles depositarem um valor para os professores. Eu fui uma que tive que comprar impressora, tive que comprar telefone novo, porque meu telefone não dava conta dos grupos de WhatsApp. Ele simplesmente se apagava. Então, assim, os professores tiveram gastos para poder continuar trabalhando, para poder também continuar com seus salários parcelados, atrasados. E não sei como esse mês agora, eu acho que por um milagre, será um milagre, eles pagaram salários em dia. Não sei de onde surgiu o dinheiro, porque nem estão pagando impostos, né? Do nada. Eleição! Pois é. Né? Só para a gente pensar. Não, pois é, não sei. Né? Só para a gente pensar, porque a gente precisa pensar sobre as coisas que estão acontecendo, ao invés de só criticar. O que acontece? Por que acontece isso? Por que agora estava em dia e todos os outros anos não? Então é muita coisa que não bate, é muita coisa que não fecha. Outra coisa, o calendário vai fechar só em 8 de janeiro. Por que 8 de janeiro? Eu estou trabalhando desde 18 de fevereiro. Então, quer dizer, mas para eles nós não trabalhamos o suficiente. Então, são muitas coisas que sobrecarregam a carga horária. Outra coisa, esses cursos intermináveis que eles mandam para nós. Além de dar conta dos alunos, da carga horária, eles querem exigir, às vezes, o curso é na metade, é no meio da tarde, que é a hora que eu estou atendendo um aluno, por exemplo.
Eu estou atendendo um aluno, mas tem um curso lá que é ao vivo, eu tenho que participar. Mas eu preciso do certificado. Então, Gurias, falem desse curso aí, eu não estou sabendo, eu acho que muita gente não está sabendo. são vários cursos que eles dizem que são cursos de formação, são cursos. Eles querem dizer que eles estão dando todo o apoio para os professores. Tem alguns cursos que até claro que não é que sejam ruins todos os cursos, mas tem muita coisa que é bem no horário de nós estamos trabalhando, estamos atendendo. E é assim uma sobrecarga de curso e de exigências, de protocolos e de planilhas, e cada dia uma planilha nova, é refazer a chamada desde o início do ano, é plano de ação do ano inteiro, é tudo refazendo coisas que nós já tínhamos feito, sabe? É uma sobrecarga, cada dia uma sobrecarga de trabalho, além daquele que nós já temos que dar conta. Então, realmente... E esse curso é basicamente, Osana, para a gente saber lidar com o Google Sala de Aula, né? Para a gente se inteirar e para a gente poder trabalhar com o Google Sala de Aula. Então, foi criada uma série de cursos desde o início ali da pandemia, um pouquinho, passou alguns meses e tal, começou. E aí é curso todo, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, que daí ele vai explicando e vai ensinando como é que a gente trabalha com essa plataforma ali digital que eles colocaram, né? Mas a gente também sabe que muito poucos alunos conseguem acessar, né? Tem acesso, então um investimento muito grande para daqui a pouco muito poucos alunos terem acesso, mas é basicamente com isso. E que nem a Gilma disse, a demanda é muito grande, a gente não para de fazer isso. Agora também tem a chamada online, né? Que a gente faz no próprio celular, e coloca lá tudo que a gente trabalha dia a dia, como se fosse aquele livro de chamada que a gente tinha por escrito. Então, é mais uma coisa para se fazer, para se dar conta. Então, assim, o trabalho é interminável. As pessoas que criticam, que acham, não sabem como os professores estão trabalhando nesse período de pandemia, e nós, da educação especial, a mesma coisa, porque a gente tem que dar conta. A Gilma também falou de pensar em coisas diferentes, nós também tivemos que pensar em coisas diferentes com o passar do tempo para os nossos alunos, começamos a fazer alguns jogos, algumas coisas interessantes também para aqueles que não... Então, a gente procura pensar em tudo para que todo mundo seja bem acolhido e receba da melhor maneira possível esse material que tem que passar para eles, né? Então, é trabalhoso, a gente... que nem eu digo, a gente mata um leão por dia, sem contar todas as outras coisas que uma escola, né, que na escola necessita, né, desde a parede, se precisa de uma pintura, de uma coisa, enfim, é tudo, né. É inacreditável que quando é para ter um curso... Fala, Gilma. Eu achei importante o que a Elis colocou aqui, que ela trouxe, falando de muitos professores e funcionários recebendo cesta básica, né? Isso é uma coisa que é absurda, né? De ter que receber cesta básica, precisa receber o seu salário, e de não ter dinheiro, muitas vezes, para ir trabalhar. Uma coisa também importante que com essa questão da pandemia, no município foram reduzidos os horários dos ônibus. A grande maioria já voltou, só não voltaram às escolas, só que os ônibus não voltaram com seus horários normais. E outra coisa, o professor que utiliza o seu cartão de professor, que ele paga metade da passagem, ele tem dias para ir na escola. Só que esse cartão ele só funciona das 11h30 às 2h30. Então, será que eu só vou nesse horário para a escola? Não, eu tenho que estar lá quando eu vou, porque nós fazemos Não pode ser. Não pode ser. Não. Continua assim. Eu tenho que pagar. Ai, meu Jesus. É isso. Não, O negócio é o professor chegar meio-dia, na hora do almoço chega na escola e o neném tem que sair, porque 2h30 é o máximo que ele pode usar o cartão dele. Ou ele paga a passagem integral, ou ele vai de Uber, se ele tá podendo melhor, ele vai de Uber. Mas quem é que vai, né? Eu realmente... Eu não entendo isso, porque qual que é a utilidade disso que não enlouquecer as pessoas? Qual é? Não. Qual é a utilidade? Porque isso enlouquece qualquer pessoa aqui, né? É o quê? É pra tu sair correndo e... Pra quem é concursado, sair correndo, não aguentar mais, surtar, se matar, né? Morrer de depressão, ter depressão, pra daí justificar, né?
só contrato emergencial, que não paga nem as férias, que é só do dia, sei lá, que começar ali em março, daquele dia cravado até o final cravado. É para isso? É para isso, né? Não, E e daí a além escola nas férias vai ficar abandonada, porque se chegar nesse. Ai, que raiva, tchê, que nossa. Então Tá tem bem, que mais já um. está acontecendo, outra coisa bem que já está difícil. acontecendo com funcionários terceirizados. Isso, Eu não olha sabia, aqui. fiquei sabendo agora mesmo funcionários já terceirizados, que eu achava que ia acontecer, mas já acontece. Funcionários, fiquei sabendo de uma escola que já estava trabalhando de forma terceirizada e tinha sido demitida sem receber nenhum centavo. Ela foi achada por um aluno da escola do meu filho, do ensino médio, e esse aluno colocou no Instagram, foi assim que eu fiquei sabendo, que ele foi pedir auxílio para essa moça, porque ele encontrou ela na rua, e ela, como não tinha dinheiro, saiu sem receber nada, teve que botar na justiça essa empresa terceirizada, trabalhando para o Estado, ela com 6 filhos não podia comprar comida. E esse aluno se solidarizou e foi para o Instagram falar. Meu filho viu. Então, e eu nem sabia que já estavam trabalhando terceirizados. Sabia dessa realidade, mas eu achava que Como já assim? ia começar. Já Professor estava. por empresa terceirizada? Não, professor não, funcionário de escola. Sim, sim. Funcionárias. No futuro eles Outra, querem todos terceirizados, né? outra coisa, Sim. outra coisa interessante que a Eli está colocando ali, que também é Isso. outro absurdo, e que vai acontecer conosco lá, porque o Recanto da Alegria vai ter um ponto de votação lá, agora no dia 15, então tudo bem, a gente até mandou, porque não é uma escola, apesar de ser uma escola especial, a gente tem um elevador, né, que leva para o segundo andar, mas é um elevador que dá muito problema, não pode ser usado muito, né, então a gente usa exclusivamente para os nossos alunos, então essas pessoas que forem votar ali, que na sua maioria são idosos, a gente mandou para a juíza uma carta falando das nossas dificuldades, que tem escada, que seria difícil, e porque antes também nunca foi ponto ali de eleição, né? Mas que a juíza não deu, ela disse assim que não teve nenhuma reclamação e tudo, mas o pior é essa desinfecção mesmo, que a gente tem que fazer, e que não é o Estado que dá o dinheiro, não é enfim, outro órgão, sai do dinheiro da nossa autonomia, do dinheiro da escola. E serão 2 dias de eleição lá, porque provavelmente vai ter o segundo turno, e é mais um investimento que tem que ser feito com desinfecção de uma coisa que não é responsabilidade nossa. A gente só cede um espaço, agora no restante eles deveriam dar todo o aparato para limpeza, para tudo. E não é o que acontece. Então é assim, ó, realmente, é que nem a Osana disse, é coisa para deixar a gente louca, né? Porque é tanta coisa absurda que é feito que a gente não consegue muitas vezes nem acreditar. Então, vai ser um valor, inclusive a Alessandra, que é a nossa diretora, já fez um levantamento em torno de uns R$ 700 cada desinfecção. 1.400 é praticamente o dinheiro da verba de autonomia, que vai para eleição, que não tem nada a ver com a nossa, né, com a nossa escola. A gente poderia investir na nossa escola com coisas. Então, assim, ó, a gente está vivendo tempos bem difíceis, mas a gente tem que acreditar que as coisas também os ventos também podem mudar. É nisso que eu me agarro, porque senão é desesperador às vezes. Claro, eu não sei como é que vocês são tão amenas assim, porque eu já tô aqui, eu fecho aqui meu microfone e fico esbravejando, porque olha só, vocês são santas, tem que ser canonizadas, vocês e todas as professoras. Claro que tem sempre, né, exceções, mas isso daí é questão de pessoa, porque quem é professor, que eu conheço desde a minha vida inteira, e da minha mãe, e do meu avô, e do avô do meu avô, e todo mundo, e daqui pra frente, sabem, né, que a maioria das professoras e dos professores são pessoas excelentes e escolhem ser professores. Essas pessoas não vão ser professoras e professores porque falta, por não ter outra oportunidade, né? Porque passar por isso não é para qualquer um, né? A gente sabe a realidade. E, Gilma, como é que tá essa situação lá do pagamento da limpeza? 700 pila, R$ 700.
né? 700 pila uma óbvia, R$ 700, né? Para cada desinfecção. Acho uma A situação é a mesma situação, porque por ser escola pública, né, nesse sentido aí o mesmo, a mesma coisa que ocorre. Né? E outra coisa, o governador, ele foi, nem sei, porque toda semana tem live dele, mas acho que umas 3 semanas atrás ele foi para a rádio dizer que já as escolas tinham recebido dinheiro para essa sanitização, que tinham recebido todos os EPIs, e nem tinha começado, algumas escolas tinham começado a receber os EPIs. Então, não tem como a gente falar de inclusão, não tem como a gente falar de aluno, seja ele especial ou não, porque todos são especiais. O ser humano é um ser humano especial, onde a gente deve valorizar cada vida. Então, não é questão de diferenciar porque é esse ou é aquele. Para nós termos a dignidade do trabalho, junto com os nossos alunos, com a comunidade escolar, a gente precisa de ter dignidade. Então, não tem como a gente não falar sobre essas coisas, que é o nosso dia a dia, que é a falta de cursos, que é a falta da limpeza, que é a falta de chegar aos EPIs, que ele diz que já está lá, que é dar conta de uma sanitização, que na verdade quem tem que dar conta é o Estado, de ter que dar conta de fazer a investigação, ficar de investigador dentro da escola, como eles querem nos fazer assim, de ficar como fiscalizadores um do outro para se usa máscara, se não usa máscara, onde é que vai falar, porque passando, vendo se está com febre, isso não é no Estado. Nós somos educadores, a gente não tem escola para fazer isso, e nem para ficar cuidando do trabalho um do outro, a gente está lá para trabalhar coletivo, para atender os nossos alunos, a gente não está lá para atender quem viu a temperatura, quem está de máscara, quem não está, quem foi no banheiro, será que foi limpo? Né? Ou então dizer, a nossa escola está pronta e preparada para receber. Eu não tenho condições técnicas para dizer isso e assinar embaixo. Eu não posso. Isso realmente, qualquer pessoa com um mínimo de consciência sabe que não é papel nosso, a gente não tem essas condições técnicas para olhar com esse olhar técnico e dizer por que está tudo correto. Está correto colocar dentro de uma sala que é de lata, que é no caso da escola que eu trabalho lá, cheio de armazenar um monte de álcool, armazenar coisas que são inflamáveis. Quem garante que não vai acontecer um acidente, com esse calorão que dá aí? Eu tenho condições de dizer que a sala está pronta, que a escola está pronta, eu não posso. E nenhum colega quer dizer a mesma coisa. E só, quem é a culpa? Só o corpo de bombeiro para analisar isso. Então, assim, olha... Mas até o corpo de bombeiro foram chamadas e eles não deram esse áudio. Ai, gurias. Eu tô pensando aqui fazendo os cálculos, porque assim, eu penso sempre, né, nos dados, né? A gente vive dos dados. O governo não tem transparência alguma para todas essas demandas, né, que vocês estão colocando. Dá para se pensar até que é uma forma de assédio, né? Dá para se pensar, porque não tem justificativa, por exemplo, de um professor que trabalhe 40 horas ali, das 8 às 5, das 7h30 às 5h30, 18 horas, né? Poder só usar o seu... Isso é só uma coisa, né? Só poder usar o seu negócio até as 2 da tarde. Ai, meu telefone tocando, que saco. Desculpa. Gurias, e eu arriscaria dizer que vocês passam, sei lá, 70%, 80%, né, fazendo coisas que não são atribuição de vocês, né, e que a atribuição é ensino. Tô pensando aqui, peraí, qual é o espaço que sobra para debater o ensino? Tá, mas será 70%, 80%, 90% passam fazendo outras coisas que o Estado deveria garantir, né? O Estado, porque isso é um direito na nossa Constituição, né? O ensino público e de qualidade. Só que os professores e as professoras passam, isso é questão de tempo, tá? Não é questão de dedicação, né? Porque o dia tem 24 horas, né? Das pessoas que vivem aqui na Terra, né? Não é uma questão de dedicação, é uma questão que o tempo delas, né, para dar aula, ele acaba ficando cada vez menor e se preparar para a aula e etc, etc, porque existem outras demandas de foro prático que vocês têm que dar conta. É uma coisa bem simples. É muito. Né? Vocês não têm... vocês fazem concurso público para dar aula,
né? Ensinar as crianças e os adolescentes e nessas 40 horas vocês passam 20 horas, 30 horas resolvendo outros problemas, outras coisas que não o objetivo de ser professor. Então, assim, ó, isso é um alerta assim, para as pessoas verem o porquê que a gente tem números, né? Que se cobra dos professores, que o professor isso, o professor aquilo. Onde que está o problema? O problema não está nos professores e nas professoras. O problema está na precarização do serviço, na precarização do serviço não, na precarização da educação, né? Uma coisa bem anterior do ensino em si, na precarização das escolas, dos serviços e de toda a manutenção da escola, que estão tudo caindo aos pedaços. Então, gurias, a gente já passou, é sempre uma hora de live, né? Mas é que é tanta coisa que vocês têm que trazer, tanta coisa importante para mostrar para as pessoas, né? Para debater, que a gente passou azar e eu gostaria que vocês dessem um recado final do gosto de vocês. Bom, eu acho assim, ó, que na verdade realmente é isso, a gente passa muito tempo fazendo coisas que não nos cabe, né? Então a educação realmente acaba sendo relegada a segundo plano, né? Mas com certeza a gente procura fazer o melhor que pode. Acredito que a gente precise continuar a lutar para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem, que as escolas tenham mais investimento, que seja, enfim, aquilo tudo que a gente sonha, né? Que a gente pudesse ter uma escola onde as coisas funcionassem, onde não tivesse falta de pessoal, onde a gente não precisasse ter que dar conta dos alunos das outras colegas, de outros professores que não têm, enfim. Mas acredito que a gente precisa continuar lutando e buscando soluções, também na questão do voto, também é que a gente faz com que as coisas aconteçam, não adianta eu me lamentar, eu sei todas as dificuldades que tem, mas quando eu vou lá e chega a minha hora de votar, eu vou lá e voto nesses partidos que realmente sempre apoiaram o enxugamento da máquina pública, que o funcionário público só dá gasto. Então, acho que tem que ter essa consciência, né? A gente precisa ter conscientização e a gente precisa continuar lutando e batalhando para que as coisas melhorem um pouco, né? Porque eu acho que é só isso, a gente não tem outra... A gente tem que manter a esperança, né, de que as coisas vão mudar em um determinado ponto. Eu não digo que vai ficar 100%, mas já melhorando um pouco já vai ajudar bastante, coisa que a gente tem passado muito trabalho nesses últimos anos com esses governos, né, são só perdas, 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 a gente vê pela questão também do próprio concurso público, né, que não sai mais concurso público, os professores não são mais... eles não têm mais não saem mais das suas classes, elas não têm mais, não mudam, né? Então acabou muita coisa, não são mais avaliados para que... Então, muita coisa se perdeu. Então, eu acho que a gente tem que continuar batalhando, lutando e tendo esperança e fazendo a coisa certa quando vai votar, né? Votar bem, votar consciente, votar pensando naquela pessoa que realmente vai se preocupar e vai fazer alguma coisa pela educação pública, né? Porque o que mais se vê agora é essa questão da terceirização, é de passar adiante, é da privatização, que a gente sabe que não vai nos ajudar em nada. Então, para mim é isso. Obrigada, Prof. Tânia. Te admiro mais ainda do que eu já sabia da tua história, viu? Obrigada. Ai, eu não, é maravilhoso ouvir, né? Ai, que horror, eu não sei nem. Vocês matam um leão por dia, dão um nó em pingo d'água, só que, meu Deus, que qualidade de vida, né? Que um professor ou uma professora vai ter mental se ela tem isso no seu dia a dia. A gente sabe que quando tem um dia, eu pelo menos sei que quando tem um dia que só aparece bucha e tem que matar um leão naquele dia, eu já fico estressada. Agora imagina isso todo santo dia, e final de semana, e de noite, e grupo de WhatsApp, e porque... Gilma. Bom, eu faço minhas palavras da Tânia, né? Não vou me repetir no que ela já disse, faço minha, concordo. Eu gostaria então de agradecer a oportunidade de podermos estar aqui e de todos os nossos amigos de vida, de jornalismo que acompanharam também nessa aula. Queria deixar uma flexão do Boaventura de Souza, que eu acho que eu vejo com
são muito importantes. Tá cortando um pouco o teu áudio. A gente não tá conseguindo te ouvir direito. Temos direito de ser iguais, quando a nossa diferença... Tá cortando tudo. De repente, reposiciona. Tá perto do Wi-Fi? Sim. Tá cortando. Eu queria ouvir bem a tua última fala. Desligados. Daí vocês duas desligam o meu microfone para a gente ver se melhora. Vamos desligar. Melhorou? Eu vou te deixar na tela. Não? E vamos desligar nossas câmeras também. Tá bom. Daí me dá um sinal. Se vocês estão me ouvindo melhor. Sim. Agora sim. A ASE nos diz o seguinte: temos o direito a ser iguais. Que bom. Então vamos. Eu estou trazendo uma reflexão. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito de diferentes quando a nossa de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. A gente possa repetir, é uma frase bem profunda, eu gosto muito dela, que fala ali, principalmente para a gente falar que nós temos o direito de ser iguais, desde que essa diferença não nos descaracterize, né? A importância da individualidade, a importância do ser humano integral, completo, seja ele o que for. Esteja ele nesse momento com a síndrome, a doença, seja como for, o nome que a gente dá, mas que a gente possa olhar esse ser humano como um outro, que a gente possa trabalhar mais a empatia. Nós precisamos de mais empatia, de mais amor, de fazer mais ao próximo que gostaríamos que nos fosse feito. Gilma, tá me ouvindo? Em todas as seja na inclusão, mas se nós não trabalharmos a questão da inclusão, ela só se dá, esse nosso olhar, ele vai para o outro, respeitando os limites que nos são iguais e ao mesmo tempo estão diferentes. Enfim, único. Obrigada, Osana. Eu que agradeço. Imagina também, Gilma, te admiro mais do que a Tânia tinha falado, né? Da tua luta, que é um pouco diferente por uma situação apenas de formato, né, de escola. E esses dias eu fiz uma live com o professor Altair Martins, que ele é professor na PUC, é professor de português e literatura, né? Ele leu alguns poemas e eu li esse, e eu acho que eu vou dedicar esse poema a vocês, porque eu acho que tem tudo a ver. Um poema palestino, né, que está no livro da Vandana Shiva, que se chama Biopirataria. Autor desconhecido. Os guardiões de sementes. Queimem nossas terras, queimem nossos sonhos. Derramem ácido sobre nossas canções. Cubram com serragem o sangue de nosso povo massacrado. Abafem com sua tecnologia os gritos de tudo que é livre, selvagem e indígena. Destruam, destruam nossa relva e solo. Arrasem cada fazenda que nossos ancestrais construíram. Cada árvore, cada lar. Cada livro, cada lei, e toda a equidade e harmonia. Achatem com suas bombas cada vale, apague com suas censuras nosso passado, nossa literatura, nossas metáforas. Despojem as florestas e a terra, até que nenhum inseto, pássaro, palavra encontre um lugar para se esconder. Façam isso e até mais. Não temos sua tirania. Nunca desespero. Vocês nunca desesperam, é impressionante. Porque guardo uma semente, uma pequena semente viva, que protegerei e plantarei novamente. Que lindo. Bravo para vocês, gurias. Nunca vocês se desesperam. Obrigada. Isso é sabedoria, que vocês têm de sobra. E resistem. Nós somos a semente. Eles não vão destruir as sementes. Com certeza. Obrigada, gurias. Muito lindo. Obrigada, tá? Contem comigo aí, tá? Tá bom. Tchau.
Tchau, bom domingo. Igualmente. Tchau. Tchau, Gil.